qual é resenha crítica. Afinal, né, gente, resenha crítica, o que é criticar? Criticar não é falar mal, criticar é falar sobre. Lembram que eu estou sempre batendo nessa tecla com vocês. Quando pedem para vocês fazerem uma resenha crítica, não é para vocês falarem mal de nenhuma obra, é para vocês falarem sobre ela. Criticar também pode ter crítica positiva. Então, a resenha crítica é um tipo de resumo informativo e interpretativo sobre determinado assunto, seja uma obra literária, cinematográfica, música. Então, a palavra resenha, ela vem de resumo. Então, resenhar é resumir. Agora, quando é uma resenha crítica, ele tem que ser um resumo informativo, você tem que dar informações sobre aquela obra, e interpretativo, ou seja, o que é entendido sobre aquela obra. Então, ou seja, você está falando sobre ela, resumidamente. Não pode ser muito longo, senão não é uma resenha, tá? Então, criticar é falar sobre. Agora, qual é a principal característica? A principal característica desse gênero de resenha é o uso de tom crítico, ou seja, saber falar sobre o assunto. Ou seja, a capacidade de interpretar os pontos mais importantes do tema e opinar a respeito, tendo como base textos e informações de outras fontes que possam complementar o argumento apresentado. Então, quando vocês forem fazer uma resenha, vocês devem pesquisar sobre o assunto para saber opinar, ou seja, falar sobre ele corretamente. Então, se na prova ou em alguma atividade que vocês estiverem fazendo, vier a pergunta qual a principal característica de um texto resenha crítica, é a capacidade de opinar sobre o assunto, tá? A capacidade de falar sobre ele. Aqui, vamos começar então a nossa gramática. A nossa gramática começa aqui com as preposições, tá? Palavra invariável, ou seja, aquela palavra que não muda, que une dois elementos numa oração ou frase, criando e mantendo uma relação entre esses dois termos. Eu trouxe aqui para vocês as principais preposições, as mais usadas dentro da língua portuguesa, não poderia faltar, né? Então, essas palavrinhas, elas unem outras palavras, dando sentido à frase. Olha só, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, trás. Só lembrar do professor Noslen, per, para, né? Então, aqui as preposições, elas dão sentido às frases. Gente, uma frase sem preposição não tem sentido nenhum. Aqui, nós vamos falar também, falando de preposição, a gente automaticamente fala de crase. O que é crase? Crase é o acento, professora? Não. Crase é o A com a junção dos dois As com o acento grave. O acento se chama grave. A crase serve para evitar a repetição, né? A mais A, ou seja, de dois As. Se não existisse a crase, eu ia ter que falar em certos momentos da minha vida um A duas vezes. Nas situações em que precisamos utilizar a com a função de vogal, juntamente com a com a função de preposição. Então, quando a palavra é feminina e precisa do artigo a e também precisa da preposição, teria dois a. Pensando nisso, alguém muito inteligente pensando nisso, foi lá e criou isso daqui, ó. Isso daqui é a crase, tá bom? Crase é o a com acento grave. Esse acento aqui, ó, esse acentinho que vocês chamam de agudo, ao contrário, ele se chama grave. Tranquilo? Ah, professora, mas quando que eu uso crase? Como saber? Vamos saber aqui. Aqui. Primeiro, antes de palavra feminina. Mesmo porque é um a, né, gente? E a só uso antes de palavras femininas. Exemplo, vou à padaria. Depois vocês vão saber, né? Vou relembrar com vocês por que vou à padaria tem crase. Porque se eu vou à padaria, eu volto da padaria. E se eu volto da, crase a. Segundo, na indicação de horas. Toda vez que vocês forem falar horas, ó, a aula começa às 7. Esse às 7 vai ter crase. Vou à sua casa às 12 horas. O às vai ser crase, tá? Vai ter o grave aí.
Então, na indicação de hora, exemplo, a aula começa às 8 horas, fiz essa frase em homenagem a vocês. Com os pronomes aquele, aquela ou aquilo. Toda vez que vocês forem pronunciar esses pronomes, que vocês sentirem o som assim, ó, a aquele, a aquela ou a aquilo, vocês não vão colocar o a mais aquele, o a mais aquele e o a mais aquilo. Vocês vão colocar a preposição, que vai ficar assim, ó. Não empreste dinheiro àquela pessoa. Vocês viram que vocês até falam os dois as, mas não se escreve, vocês colocam a crase. Tá? Não empreste dinheiro àquela pessoa. Então, somente esses 3 pronomes recebem crase. Aquele, aquela e aquilo. Outro pronome, não. Lembre-se, vamos lembrar aqui? Ó, se eu vou a e volto da, crase a. Exemplo, ó, um exemplo aqui. Vou à Bahia. Por que tem crase? Porque eu volto da Bahia. Tá? Então, se eu vou a e volto da, crase a. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Então, se eu vou a e volto de, tipo, vou a Goiânia, volto de Goiânia. O volto de Goiânia não tem crase. Vou a Goiânia não tem crase. Por que não tem crase, professor, se a Bahia tem? Porque quando eu vou a Goiânia, eu volto de Goiânia. E se volto de, não precisa de preposição. Tá bom? Então, essa é uma regrinha, lembrando aí do professor Noslen, qualquer dúvida, vão lá e escuta a musiquinha dele, tá? Aqui, agora, outra coisinha, frase, oração, período, o que é? Como separar isso? Ó, frase, o que é uma frase? Todo enunciado linguístico, ou seja, todo conjunto de palavras, tá? Que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada, ou seja, termina com um ponto. Não é necessário haver verbo. A formação de uma frase, quando o que foi enunciado tem sentido completo. Então, na frase, não precisa ter verbo. Tipo, silêncio. Não tem verbo. E é uma frase. Eu entendi. E agora, José? Também não tem verbo e é uma frase. Então, frase é um conjunto de palavras com sentido que não precisa ter verbo, porque quando tiver verbo vai receber outro nome. Então, se pedir para vocês, ó, classifique aqui abaixo se são frases ou orações. Se não tiver verbo, é apenas uma frase, um conjunto de palavras com sentido. Por quê? Porque a oração é bem parecida, mas tem um diferencial crucial. A oração é o enunciado que se liga em um termo em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, a oração é um conjunto de palavras com sentido e com verbo, tá? Olha os exemplos. Acabamos finalmente. O verbo acabamos aí. Levaram tudo. Olha o verbo levaram. Então, se não tem frase, se não tem verbo, frase. Se tem verbo, oração. E o que é um período? O período, ele é a frase organizada em uma ou mais orações. Ou seja, eu tô ali lendo, começou com letra maiúscula, terminou com um ponto, e nisso que eu li tem verbo. Então é um período. Chegou no ponto, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e reticência, chegou em um desses pontos, acabou aquele período. Aí vai começar outro. Então, como que eu sei contar períodos? O período começa com letra maiúscula e termina com um desses pontos. Quais pontos, professora? Final, interrogação, exclamação ou reticências. Certo? E o que é um período simples? O que é um período composto? O período simples é formado por somente uma oração, ou seja, por só um verbo, agrupada em torno de um único verbo ou de uma única locução verbal. Então, período simples tem apenas um verbo. Olha aqui para vocês verem os exemplos de período simples. Estamos felizes com os resultados. Ó, só tem o verbo estamos. Faltam apenas alguns dias. Eu só tenho o verbo faltam nessa frase. Então, quando a frase só tem um verbo, quando o período só tem um verbo, ele é um período simples. Então vamos aqui. Ficou fácil agora separar o simples do composto. O período composto é formado por mais de uma oração, ou seja, por mais de um verbo,
Neste caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou de locuções verbais, não importa quanto. É mais de um, é período composto. Olha os exemplos. Faça como eu pedi. Eu tenho dois verbos aqui, ó, o faça e o pedir. Período composto. Não sei se tenho coragem. Dois verbos, sei e tem, período composto. E o sujeito predicado? Essa matéria é formidável. Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Não existe oração, é um verbo. Verbo é uma ação. Não existe uma ação sem o sujeito. Alguém tem que praticar a ação. E não existe também uma oração sem predicado. Algo foi feito. Então, enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito. Uma forma fácil, isso aqui eu sempre venho falando e coloquei aqui de novo para vocês não esquecerem. Uma forma fácil de detectar esses termos das orações é perguntando quem, ou o que. Então, para eu achar o sujeito, eu encontro o verbo e pergunto quem. Vamos relembrar aqui como isso é feito. Exemplo. Os estudantes organizaram a homenagem. Ó, encontrei o verbo. Eu venho aqui e pergunto para o verbo. Quem organizaram? Já descobri. Ó, os estudantes. Então, eu achei o sujeito, eu venho aqui e retiro o sujeito. Quem organizou a homenagem? Os estudantes. Tudo que sobrou, inclusive o verbo, ó, inclusive o verbo é predicado. Eu tirei o sujeito, o que sobrou da frase é predicado. O que foi feito? Organizaram a homenagem. Logo, esse é o predicado da oração. Olha o segundo exemplo. O discurso foi modificado. Qual que é o verbo? Foi. O que foi modificado? Discurso. Então, o discurso é o sujeito. Tudo que sobrou, inclusive, principalmente, começa aqui no verbo, principalmente o verbo, é predicado. Então, ó, essa é a informação dada sobre algo, logo esse é o predicado da oração. O que foi modificado? O discurso. É o discurso que se fala, logo esse é o sujeito. Então, encontrei o sujeito aqui, ó, foi. Quem foi? O discurso. Pronto, o discurso é o sujeito. Já encontrei, retiro ele, põe na sujeito, o discurso. Tudo que sobrou, se tiver sobrado uma vírgula, um ponto, ele é predicado. Tudo que eu retirei o sujeito, tudo que sobra na frase é predicado. Predicado é o termo da oração que, a partir de um verbo, projeta alguma informação sobre o sujeito. Exemplo, os estudantes organizaram a homenagem. Sujeito lá, né? Eu tirei os estudantes. Tudo que sobrou, que organizaram a homenagem, é o predicado. Então, o predicado é o que sobra da frase quando eu tiro o sujeito. Então, meninos, para sujeito e predicado tá tudo tranquilo, né?